Nós fomos roubados no nosso primeiro dia em Buenos Aires. Naquele momento ali bateu um desespero tremendo. Quando eu dei falta do telefone, eu olhei pro Rafael e falei, meu telefone. Ele, não. Aí nisso eu não lembro muito mais de nada. E eu comecei a chorar, a gritar, porque não tinha nem um mês que eu tinha acabado de trocar meu celular. Bom, e é isso. O título desse vídeo não é um clickbait. Nós fomos roubados no nosso primeiro dia em Buenos Aires. Depois de um dia bastante turbulento, a gente teve essa última surpresa e é disso que a gente vai falar hoje. A gente chegou em Buenos Aires dia 27, mais ou menos umas 2h e pouca da tarde. A viagem foi bastante longa, porque a gente mora no interior do Espírito Santo, então a gente teve que ir de ônibus de madrugada até o Rio de Janeiro. Ficamos lá um dia, depois a gente pegou o avião logo de manhã, então a gente quase não conseguiu dormir também. Chegamos mais ou menos umas 2 horas. Por um descuido meu, o cartão da Nomad não estava desbloqueado e a gente estava sem internet. Tentamos entrar no aplicativo do banco com a internet do aeroporto, só que não era possível porque o banco não permite que você entre com Wi-Fi público. Então a gente gastou um tempo dentro do aeroporto para poder achar uma pessoa que roteasse a própria internet para que a gente pudesse entrar no aplicativo, desbloquear o cartão e aí com o desbloqueio do cartão conseguir dinheiro para poder ir para casa, comer e fazer o que a gente tinha que fazer. Então a gente gastou mais ou menos umas 2 a 3 horas ali no aeroporto tentando resolver tudo isso. Conseguimos chegar no nosso Airbnb, descansamos alguns minutos e a gente no mesmo dia resolveu ir até o shopping, que era o único lugar que estaria aberto para poder conseguir fazer um chip do celular e ter internet. O Uber que levou a gente para casa a primeira vez, ele falou que tem um shopping que chama Abasto, que lá tinha ali algumas lojas que a gente poderia fazer o cadastro do chip. Fomos para lá, já estava anoitecendo, era perto de umas 6, 7 horas. Na entrada do shopping tem um McDonald's e a gente resolveu parar para comer, porque a gente estava sem comer desde antes de pegar No primeiro voo. o primeiro voo, exaustos. Chegamos lá, então a gente decidiu ir pro McDonald's, eu fui fazer o pedido. A Ana ficou sentada na mesa, aguardando. Eu busquei o pedido, a gente começou a comer e tava tudo bem. Esse último vídeo que vocês viram, inclusive, é do momento que chegou a comida que eu gravei ali. A minha intenção era mostrar o preço, falar como é que foi a nossa primeira experiência comendo fora, mostrar como é que era o shopping para conseguir o chip e tudo mais. Só que poucos minutos depois dessa filmagem que a gente fez, um menino, devia ter no máximo 10 anos de idade, ele se aproximou da nossa mesa, ele tinha uma sacola de lixo na mão, aquelas sacolas que você compra no mercado, que vem vários sacos de lixo, ele tinha uma daquela na mão, e ele chegou falando muito rápido, gritando, e ele jogou a sacola em cima da comida do lado da Ana na mesa. Jogou em cima da bandeja dela. E na hora, a gente, cansado, eu só queria que ele fosse embora. A gente começou a pedir pra ele ir embora, vai embora e tal, a gente não quer nada. E ele gritou, uma outra pessoa do outro lado do McDonald's, pegou a sacola e foi embora. A gente continuou comendo e mais ou menos uns 5 minutos depois, talvez nem isso, a Ana deu falta do celular. E só a partir daí que a gente se deu conta do que aconteceu. Ele jogou a sacola em cima do celular, que estava em cima da mesa, porque ela estava mexendo ali na hora. E na hora de ir embora, ele pegou a sacola e o celular embaixo. E foi, e a gente não percebeu. Naquele momento ali, bateu um desespero tremendo, porque a gente continuava sem internet, a gente não tinha dinheiro vivo, só cartão. A gente não fala espanhol, então existia uma barreira muito grande de comunicação. Consegui me comunicar em inglês com uma das pessoas ali, mas assim, foi desesperador. A gente tava o tempo todo atento com nossos celulares. O Rafa com o dele, eu com o meu. Só que acho que por conta do cansaço, eu não percebi. Era uma bandeja só pra nós dois e tava em cima da mesa. Eu pus o celular virado assim em cima da mesa e coloquei a minha mão direita nele e fiquei comendo o lanche com a outra mão. Na hora que esse menino chegou, eu fiquei tão assustada porque ele foi tão agressivo pra abordar a gente que no instinto, ou não sei, eu tirei a mão e a gente começou a falar pra ele ir pra trás. Então acho que foi nesse momento que ele viu que eu retirei a mão que ele
puxou. Quando eu dei falta do telefone, eu olhei pro Rafael e falei, meu telefone. Ele, não. Aí nisso eu não lembro muito mais de nada. Eu só lembro que eu saí andando na avenida. É uma avenida muito grande, em frente ao McDonald's. E eu comecei a chorar, a gritar, porque não tinha nem um mês que eu tinha acabado de trocar meu celular. E eu lutei um pouquinho pra comprar esse, né, que eu perdi. Então eu comecei a entrar em desespero, eu não conhecia ninguém me entendia, e eu ficava chorando, andando, e eu não raciocinei direito, porque o Rafael foi pra um lado e eu fui pro outro. Se eu me perdesse dele, ia ser muito pior. Mas aí eu fiquei chorando, eu não sei como, mas eu consegui voltar pra porta do McDonald's, e nisso 3 pessoas me abordaram. E eles me perguntavam, você precisa, o que tá acontecendo? O que você precisa? E somente um conseguiu me entender e eu consegui conversar com ele. Depois a gente descobriu que ele tinha uma namorada, ele era argentino, mas tinha uma namorada aqui no Brasil, perto do Espírito Santo, no Espírito Santo, inclusive, perto da nossa cidade, em Ares. Então ele conseguiu dar esse suporte de me compreender. Nisso a gente já começou a pensar em logar o meu iCloud pra eu poder bloquear, pra eu poder ter acesso, pra gente poder ter localização, isso tudo, só que a minha mente simplesmente parou, ela não funcionava. Eu não lembrava de senha, eu não lembrava de login, eu não lembrava de nada, e eu sou um pouco apavorada, então eu chorava muito, o Rafael tentava me acalmar e ficou aquele bolo de gente assim, até uma argentina que tava sentada consegui falar com o Rafael e chamou a polícia. Foi aí que a polícia chegou. Engraçado que esse cara que conseguiu compreender a gente, ele até pediu desculpa. Assim, ele falou desculpa como se ele tivesse feito alguma coisa de errado, mas a gente entendeu que ele viu que era a nossa primeira vez no país e a nossa primeira experiência já foi assim, então recebemos com bom coração as desculpas dele, por mais que ele não tenha feito nada, mas a gente pôde ver um pouco do como eles foram atenciosos com a gente. As pessoas que estavam na rua foram muito atenciosas. Quando eu fui solicitar as câmeras do McDonald's, a gerente só conseguia falar que precisava chamar a polícia, a polícia precisava solicitar o juiz para que o juiz emitisse um mandato para poder ver o que tinha na câmera. A polícia chegou e eles também não conseguiram ajudar em muita coisa. Eram 2 mulheres e nessa hora eu já tava um pouco, quase nada mais calma, então eu consegui dialogar um pouco melhor com elas. Eu sei que no final elas me informaram que já tinham ligado pra... Eu não sei como é que funciona na Argentina, se é DP, delegacia, não sei. E que tava vindo um carro pra buscar a gente, pra levar a gente até a delegacia ou o ponto, não sei, né, deles, pra gente poder fazer o boletim. Nisso, como o Rafael falou, a gente não tinha internet, a gente não tinha crédito, a gente não tinha simplesmente nada. A gente só tinha o cartão da Nome. E não tava adiantando de nada naquela hora, porque eu precisava me comunicar com a minha irmã pra ela, junto com o meu cunhado, bloquear o meu iCloud pra eles não terem acesso às minhas contas de banco. O dinheiro que eu guardei todo da viagem, juntei, tava em um aplicativo meu que tava no celular, então eu não tinha nada em espécie, tava tudo no aplicativo do banco. Então o carro veio, buscou a gente, e aí que a coisa começou a piorar um pouco. Me levaram pra delegacia. Só que eles não me entendiam. Nisso que eu fiquei lá, o Rafael foi procurar um Wi-Fi pra conseguir falar com a minha irmã, porque no decorrer daquela conversa, eles falaram assim, se tiver a localização do celular, a gente consegue buscar, né? Consegue ir atrás, consegue fazer alguma coisa. Foi isso, pelo menos, que eu entendi. Então, o Rafael ficou nessa função de achar a internet pra conseguir logar o iCloud, pra conseguir fazer a busca do iPhone, e eu lá a função de fazer o boletim de ocorrência. Mas simplesmente ninguém me entendia. E nisso, cada um foi pra um lado. Eu fui pra uma lanchonete perto, não tinha Wi-Fi na lanchonete, tive que pedir a menina do caixa para poder rotear a internet do celular dela para eu conseguir comunicar aqui no Brasil, mas também a gente não teve sucesso, porque as contas dela não estavam logadas no telefone, aí na hora ela não lembrava a senha, tinha uma conta que estava logada no computador do trabalho, outra que estava no computador de casa, e no dia a gente não conseguiu rastrear o celular nem fazer nada. Então a gente foi encaminhado para algumas delegacias diferentes. A gente foi para essa primeira que ela tentou fazer o boletim de ocorrência e ela não foi entendida. De lá, eles me buscaram no lanchonete e a gente foi para outra delegacia. Nessa delegacia, eles pediram informação a uma pessoa, mandaram a gente para outro lugar e a gente terminou na delegacia do turismo, se eu não me engano é isso. É uma delegação da polícia ali direcionada
principalmente a Turista. crimes com turistas. E lá o policial que entendeu a gente conseguiu compreender com muito mais facilidade o português e a gente conseguiu fazer o boletim de ocorrência. Como a gente já esperava, não surtiu efeito algum. Realmente a chance de recuperar esse telefone era muito baixa. No fundo, a gente sabia disso. Eu acho que o maior problema foi porque até eu chegar comigo, né? Porque como era meu, eu tava muito mais abalada do que ele e então eu tava muito desnorteada. Mas até o momento a gente chegar na última delegacia, aonde o policial realmente me compreendeu, eu consegui entender o que ele tava falando, o que eu entendia das outras informações que eles me passavam é, se conseguir a localização do aonde tá, né? A gente consegue ir lá buscar. Era isso que eu entendia. Então eu fiquei o tempo todo, essas horas todas, rodando de DP em DP, enfim, com esse sentimento na cabeça. Quando a gente chegou na última e ele falou, olha, não é assim que funciona, isso é comum de acontecer, roubo de celular lá. E quando eles recuperam, porque foi vender pra algum local e aí apareceu lá que era celular roubado e aí avisaram a polícia isso, mas do jeito que tinham, que eu tava entendendo o que ia acontecer, não ia acontecer. Então, foi aí que eu entrei um pouco em colapso, porque eu já tinha perdido as esperanças. E foi aí que eu fiquei realmente bem triste. No fim das contas, a gente fez o boletim de ocorrência como um respaldo, simplesmente como um respaldo. Caso aconteça o que ela citou desse telefone por algum motivo chegar à mão da polícia, tem um número de e-mail, a gente vai ser comunicado por e-mail aqui no Brasil, o que eu sinceramente também não sei se vai adiantar muito, porque eu não sei se eles mandariam o celular pra cá, duvido muito, mas eu acho que o pior foi a sensação de impotência. Além de estar perdido, sem conseguir comunicar, falar a língua direito, falar o que a gente estava sentindo, o que a gente precisava, você passar por todo aquele processo, todo aquele trâmite de várias delegacias, de fazer um boletim de ocorrência, e mesmo assim você ter o sentimento de que não vai adiantar de nada. Então, essa pra mim foi a pior sensação de tudo. Pior sensação de tudo. Chegamos em casa quase 1h da manhã, naquele dia, ainda sem comer, a gente não conseguiu comer o lanche. Fomos dormir sem comer nada. Depois a gente ficou sabendo que naquela região do centro, o bairro de San Telmo, fora da área turística, e algumas outras regiões de Buenos Aires, como toda cidade grande, existem muita recorrência de furto. Não fomos para lá totalmente despreparados, a gente estava atento praticamente o tempo todo, só que a gente estava tão cansado, com tanta fome, que justamente nesse momento a gente acabou dando esse vacilo e fomos pegos desprevenidos. Fomos pegos desprevenidos pelo cansaço. Então, para qualquer viagem que você for fazer, independente de Argentina, Brasil, Portugal, sempre vão ter imprevistos. Sempre terão pessoas ruins. Eu demorei muito para aceitar que não era totalmente culpa minha, porque eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu tava muito cansada, foi uma reação que eu tive. Provavelmente essa criança não é a primeira vez que faz isso, deve ter um grupo de pessoas por trás disso tudo, porque na hora que ele pegou e saiu, eu olhei, eu fiquei olhando pra ele e ele deu um grito como se estivesse chamando outra pessoa. Então ele não tava sozinho. Então não foi só porque era o primeiro dia, mas é porque a gente tava cansado e isso pode acontecer. Se você não prestar atenção e se acontecer com você, que tomara que não aconteça, é um processo até você entender que não é culpa sua. Eu ainda tô nesse processo. É muito ruim você se culpar por conta de maldade dos outros, justamente. Uma dica bem importante, eu acho que foi o que salvou meu iCloud e o meu dinheiro nos aplicativos do banco, foi porque sempre vejo vídeos nas redes sociais falando sobre esses meios de segurança que você pode fazer com o seu próprio celular. Então, se você tem iPhone ou o Android que seja, sempre dá uma pesquisada em como colocar modos de segurança no seu celular. E se uma pessoa tentar entrar com ele, desbloquear ele por baixo, ele não consegue. Se tentar colocar um cabo, não consegue também, porque eu bloqueei esses meios que, quando você compra, vem desbloqueado. Então, eu acho que o que salvou, porque eu recuperei meu iCloud, recuperei tudo. Se já é outro celular, eu tenho tudo de volta. Depois, agora, quando a gente voltou pro Brasil, que eu consegui pegar outro celular e logar o meu iCloud, a gente tem a localização de onde está o meu celular. Tá em alguma avenida em Buenos Aires, tá aqui, só que... Mas a gente não tem a quem reportar. Como a gente não fala espanhol, eu acredito que o contato com a polícia via e-mail seria algo praticamente uma perda de tempo, porque eles querem a localização em tempo real. Então a gente vai mandar a localização por e-mail, eles vão demorar dias para responder, e na hora que retornar a localização já é outra. Então, como a gente não tem contato nenhum na Argentina, a gente não conhece ninguém que poderia ajudar, por mais que a gente tenha essa localização agora, já não vai servir de mais nada. A gente tem esperança
segurança que aconteça o que geralmente acontece, né? Que o policial nos instruiu que quando eles tentam vender isso em lojas de celulares, eles entendem, quem compra, né? Não sei como é que funciona, que o celular é roubado e eles reportam isso à polícia e a polícia entra em contato, tudo isso. É uma realidade distante, mas ainda é uma possibilidade. A gente deixou nosso contato, nosso e-mail e pode ser que, e se isso acontecer, fé que isso vai acontecer, a gente vem mostrar aqui pra você. Depois do que aconteceu, a gente foi pesquisar os preços de iPhone em Buenos Aires e tomamos um susto. Essa é a palavra, a gente tomou um susto. O iPhone 15 Pro Max, que no Brasil a gente conseguiu achar por 6.500, 7.000, lá tava 15.000. Então, aprofundei as pesquisas um pouco mais e eu descobri que a Apple começou a vender seus celulares legalmente na Argentina há pouco tempo. Então, se você tem um iPhone e você vai para lá, é bem provável que você seja um alvo mais fácil desse tipo de furto, porque esse celular vale muito dinheiro na Argentina. E como ele é praticamente inconfundível, você olha a câmera, você sabe de longe que é um iPhone. Se você tiver um iPhone, tiver qualquer aparelho da Apple, eu recomendo que você tenha um cuidado ainda maior com esse tipo de crime, porque você com certeza vai chamar mais atenção do que um celular Android. Inclusive, a gente viu pouquíssimos argentinos mesmo com iPhone, mas isso é algo que a gente passou a reparar depois que fomos roubados. Então, se você tem iPhone, cuidado redobrado para esse tipo de crime. Tudo isso aconteceu no primeiro dia, só que a nossa família entrou em contato com a gente. Eu sou um pouco desesperado, o Rafael é uma pessoa mais calma, então minha família, o Rafael ainda tinha o celular dele, começou a entrar em contato com a gente e a minha família, a família dele tentando me acalmar, porque a gente planejou essa viagem por muito tempo. A gente estava desejando muito essa viagem e isso não poderia estragar dos nossos outros 14 dias que teríamos pela frente. A viagem nem tinha começado ainda. Inclusive, a gente decidiu fazer esse vídeo só aqui no Brasil, justamente para não tocar mais no assunto, para deixar esse problema para trás e poder aproveitar os outros muitos dias de viagem que a gente teria ainda, porque a gente estava com medo que isso pudesse estragar toda a experiência que a gente tinha reservado com a Argentina e graças a Deus não estragou. Não estragou, graças. Por mais que a gente esteja fazendo esse vídeo, eu falo por mim, mas acredito que ela concorde comigo, eu não tenho nenhum arrependimento de ter visitado Buenos Aires e nenhum lugar da Argentina. Eu não tenho arrependimento quanto ao povo de lá. As pessoas foram muito receptivas com a gente, sempre tentaram entender o nosso lado, por mais que a gente não falava, você via que eles se esforçavam. A gente foi super bem atendido na maioria dos lugares. A Argentina é um país lindo, tem tudo que você imaginar. Então vale, por mais que esteja um pouco caro agora, é um pouquinho caro. Tá, um pouquinho. Mas vale muito a pena ir pra Argentina pra conhecer, porque o país é maravilhoso. A gente não se arrepende de maneira nenhuma de ter feito a viagem, só pra deixar isso bem claro. E, como esse é o segundo vídeo, ainda tem muito mais vídeo por aí. Como a gente disse, a gente não deixou isso afetar a nossa viagem, então tem muito conteúdo aí da viagem que a gente fez, foi a coisa, nesses outros vários dias pela frente. Então, se você quiser acompanhar a nossa experiência viajando pela Argentina, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar, tudo que você tem que fazer para dar um engajamento. E em breve vão sair outros vídeos de como foi o nosso dia a dia em outro país, os problemas que a gente teve em outros dias, as coisas que a gente gostou, restaurantes que visitamos, lugares, passeios. E garanto que vai ser bem bacana, principalmente se você estiver planejando ir para lá. Então é isso, até o próximo vídeo.